Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos iniciar agora o Circuito Amplo de Capacitação em Gestão Empresarial. Me chamo Marcelo Oliveira Basso e irei conduzir vocês no tópico de hoje. A Amplo Metropolitana, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, tem sua atuação focada em quatro pilares. O primeiro é a representatividade, atuando nas esferas municipais dos 22 municípios da região e na defesa do melhor ambiente de negociações para quem empreende ou quer empreender. O segundo pilar é o de relacionamento, trabalhando para desenvolver a união de empresas do mesmo setor para compartilhar experiências e buscar oportunidades de venda. O terceiro pilar é o de benefícios para auxiliar o empreendedor na melhor gestão do seu negócio, como, por exemplo, plano de saúde, certificado digital, seguros em geral, entre outros. E o quarto pilar é o da capacitação, no qual está sendo desenvolvido o projeto Circuito Amplo de Capacitação em Gestão Empresarial, que acontecerá de abril a novembro, em todas as terças-feiras, às 19 horas, e que possui como objetivo levar ao empreendedor informações e orientações para melhorar a gestão da sua empresa. A atividade tem patrocínio da Sicoob Eurovale, que em parceria com a AMP tem inúmeras vantagens para que você, empreendedor, possa ser um cooperado. Nosso tema de hoje é sobre como definir o seu posicionamento. Vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa começar a nossa atividade. Vamos lá então, pessoal. Como definir o seu posicionamento? Esse será o nosso tópico de hoje. Aqui. Então, uma pergunta, né? Como definir esse posicionamento? Primeira coisa que nós precisamos analisar é qual é a primeira lembrança, qual é a percepção que o nosso cliente ele tem sobre o nosso produto. Primeira pergunta que eu faço para você, empresário: como que você gostaria que o seu produto fosse lembrado pelo seu cliente? Aquela palavrinha que vem imediatamente na cabeça do cliente quando ele visualiza a sua marca, quando ele visualiza o seu produto. Aí a gente, né, tem algumas opções. Será que é o melhor produto do mercado? Será que é o produto mais barato? Será que é um produto extremamente super exclusivo? Então, quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando justamente da definição da forma como a sua marca ela vem à cabeça do cliente. Então, quando a gente tem essa imagem muito bem estabelecida e definida, a gente consegue desenvolver diversas estratégias para conseguir chamar a atenção do nosso cliente, primeiramente para captar esse cliente, chamar a atenção dele para ele entender que o nosso produto ou o nosso serviço vai suprir as necessidades dele. Então, quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando dessa questão de prospecção e também, principalmente, de como se colocar diante de um mercado cada vez mais competitivo. Então, pessoal, o posicionamento, eles são alternativas, são ações que vão nos auxiliar a garantir que a percepção do cliente ela está condizente com os nossos diferenciais. Primeiramente, vamos entender o que é um diferencial. O diferencial da sua empresa, pessoal, é exatamente aquilo que você faz de melhor. É aquilo que torna a sua empresa única, mesmo ela estando dentro de um mercado onde você tem vários concorrentes, onde você tem várias empresas ofertando produtos similares aos seus. Mas cada uma dessas empresas, elas têm um diferencial. Elas têm algo que faça com que eu compre de você e não do seu concorrente que está próximo da sua unidade, da sua empresa. Então, o posicionamento, ele vem nos auxiliar a justamente a fortalecer esse nosso diferencial, a deixar mais claro para o nosso cliente qual é o diferencial efetivo da minha empresa e o porquê que ele deve comprar de você e não dos demais. Então, quando a gente tem esse posicionamento, a gente tem clareza sobre qual é a mensagem que nós gostaríamos de passar para o nosso cliente, a gente consegue de forma mais fácil desenvolver e estabelecer uma comunicação com os nossos clientes. A gente consegue fazer com que o cliente perceba que os nossos preços eles são justos, né? Muitas vezes o cliente pode pensar, meu Deus, mas por que tanto? Né? Por que este valor? Por que tão caro? Ou até mesmo, por que tão barato? Nossa, esse produto é tão barato, será que ele é bom realmente? Então, são questionamentos que o cliente ele se faz com frequência. Então, quando a gente tem esse posicionamento de mercado
essa definição clara, a gente consegue defender com mais facilidade qual é a percepção que nós gostaríamos que o cliente realmente tivesse e reconhecesse no nosso produto. Então, aí a gente consegue ter automaticamente estratégias de venda sendo realizadas com mais sucesso e justamente alcançando os resultados que a gente deseja com todas as nossas ações de publicidade, ações de marketing, com as nossas abordagens com o cliente diretamente quando ele chega até a nossa unidade. Então, o posicionamento, ele nos auxilia muito em todos esses sentidos. Mas o que é então, né? Vamos agora primeiramente partir do significado efetivo de posicionamento. Posicionamento, pessoal, né, dentro do mercado, é ocupar uma posição de liderança e de destaque, com o produto ou serviços a partir dos diferenciais que o público valoriza. Aqui vem uma palavra-chave. O que é que o seu público valoriza no produto que você está vendendo? A partir dessa percepção, desse entendimento do que é que realmente é valorizado pelo público, nós conseguimos identificar quais são os meus reais diferenciais e, assim, buscar uma posição de liderança dentro do mercado, dentro do contexto o qual nós estamos inseridos. Então, o nosso diferencial, ele tem que estar diretamente relacionado com o que é mais valorizado por aquele cliente que eu desejo estar prospectando. E assim, pessoal, essa posição de liderança no mercado, muitas vezes ela vem de forma natural. Obviamente que nós precisamos almejar estar diante de uma posição de liderança de mercado, mas quando nós vendemos um produto que satisfaz as necessidades daquele cliente, daquele potencial cliente, nós conseguimos de forma natural alcançar uma posição de liderança. Mas, óbvio, sem esquecer que eu preciso sempre também ter o meu posicionamento direcionado para o alcance desse destaque dentro do mercado que a gente atua. Então, a empresa, pessoal, ela deve mapear qual segmento ela deseja atender e os diferenciais que são importantes para ele. Esse é um ponto muito importante. Eu não devo querer abraçar o mundo, porque se eu quero abraçar o mundo, eu acabo não conseguindo trabalhar as necessidades de uma parte da população. É meramente impossível a gente atender, com o nosso produto, atender as necessidades de toda a população. Mas eu preciso, para justamente conseguir ter as minhas ações mais efetivas, segmentar, ou seja, qual é a parte da população, a faixa da população, a faixa de mercado que eu quero atingir. Né? Ou seja, quais são as características dessas pessoas que eu quero atingir. Ao entender efetivamente quem são essas pessoas, eu consigo de forma mais clara entender o que é importante para elas, o que elas valorizam, as suas necessidades, os seus desejos, as suas vontades. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre segmentação. Então, será possível, né, dessa forma, será possível iniciar ações personalizadas que visam a identificação da marca com os seus valores. Quando eu tenho meu posicionamento, eu consigo então aí desenvolver ações personalizadas, ações que vão fazer com que as pessoas se identifiquem de forma mais rápida com a minha marca e principalmente e também, na verdade, com os meus valores. Então, por isso que é muito importante a gente definir o nosso posicionamento. Porque conforme o público que eu quero atingir, conforme nas características daquele grupo de pessoas, daquele grupo de clientes que eu quero atingir, eu vou desenvolver ações personalizadas e focadas para atingir este grupo especificamente. Mas, Marcelo, eu quero atingir todo mundo. Não tem problema. Primeira coisa, só que é muito importante nós termos clareza sobre quem é o nosso real público, o nosso potencial cliente. Mas, de certa forma, involuntariamente, muitas vezes, as nossas ações, elas vão chegar até um público que não tem 100% das características daquela população que nós consideramos o nosso público-alvo. Então, as ações, elas têm que ser personalizadas, mas isso não quer dizer que eu também não estarei atingindo outros mercados. Isso sempre vai acontecer. Mas para eu ter uma ação efetiva, eu preciso entender
quem é o meu cliente. E entendendo quem é o meu cliente, eu consigo definir um posicionamento da minha marca. Agora a gente já vai entender com mais clareza, até mesmo usando um exemplo. Aqui, pessoal, então vamos usar um exemplo de uma padaria. Uma padaria que deseja vender o pão mais barato da região. Então, essa padaria, ao definir que ela quer vender o pão mais barato da região, ela vai criar estratégias de preço, né? Ela vai criar estratégias justamente para divulgar qual é o preço que ela está cobrando pelo quilo do pão. Então, ela faz a sua divulgação e tenta sensibilizar a região ao seu redor. Mas aí vem uma pergunta que é muito importante a gente fazer. Será que é de fato esse o diferencial que o público desse segmento mais valoriza? Será que este público está efetivamente buscando um pão com menor valor? Será que ele não está buscando um pão mais saboroso? Um pão mais saudável? Quais são as características efetivamente que esse grupo de potenciais clientes está buscando? Então, quando a gente está falando de posicionamento, nós estamos falando exatamente de definir, vamos usar aqui o preço, né, o preço e a forma do pão, como um determinante, né, como uma variável. Então, será que a população ao qual você deseja vender, seja a população do seu bairro ou do seu município, enfim, qual é a característica que eles efetivamente buscam no serviço que você está ofertando? Será que é preço baixo e quantidade? Ou não? É uma qualidade superior, onde o preço ele não é tão irrelevante assim? Será que é um produto que vai me ajudar na minha saúde, um produto mais saudável? Ou não, eu estou buscando um produto até mesmo mais doce? Então, são essas características que nós precisamos analisar e que vão nos ajudar de forma efetiva a entender qual que é o nosso posicionamento. Então, pessoal, né, nesse sentido, a gente precisa planejar e desenvolver um mapa do posicionamento de mercado. Agora eu já vou explicar para vocês como que a gente vai desenvolver este mapa usando na prática o exemplo da padaria. Então, pessoal, o mapa do posicionamento, ele é uma ferramenta que permite ao empreendedor identificar quais são os diferenciais dos seus produtos, o que é mais valorizado pelo grupo de clientes que vocês desejam atingir. Então, esse mapa vai dar clareza sobre quais são os mercados existentes para os consumidores de pães, perdão, quais são as características que essas pessoas buscam neste produto, quais são as motivações, as necessidades que estão relacionadas ao consumo deste produto. Então, o mapeamento do posicionamento vai trazer exatamente, ele na verdade vai dividir toda a população, a comunidade local, as pessoas que estão no seu município e as quais você deseja vender o seu produto ou serviço. O mapa do posicionamento, ele nos auxilia a segmentar cada uma dessas pessoas dentro de um grupo. E ao segmentar, eu consigo entender de forma mais clara qual é o grupo efetivo que eu quero atender. E dessa forma, como que eu vou me posicionar e como que eu vou desenvolver, então, estratégias e ações para alcançar estas pessoas. Então, vamos voltar ao exemplo da padaria. Quais são os hábitos do público ao qual deseja consumir, quais são os hábitos do público ao qual você deseja vender o seu produto? Crie aqui, pessoal, então, o nosso mapa do posicionamento. Não existe uma regra específica, mas uma dica muito importante. Ao iniciarmos o nosso mapa, a gente pode definir em colunas quais são os públicos, né, que vão consumir este produto. Então, pensando aqui no nosso pão, a gente define os públicos. Um público que tem os hábitos alimentares convencionais, um público com hábitos saudáveis e um público até mesmo que tem restrições alimentares. E em cada linha, pessoal, a gente coloca qual é a necessidade, a motivação que leva este determinado público a consumir o seu produto. Então, aqui entre as motivações,
né, sempre coloquei aqui duas, uma que contrapõe a outra. Então, uma motivação focada na experiência de compra desse produto, um público que valoriza a experiência ao comprar este produto, ou um público que está mais voltado, focado para atender às suas necessidades fisiológicas. Segunda linha, um público que está focado mais na qualidade do produto ou um público que está focado na quantidade desse produto. Terceira linha, vamos analisar a sensibilidade ao preço. Será que esse é um público que preocupa-se muito com o preço unitário do produto ou é um público que muitas vezes, ao estar preocupado com a qualidade ou até mesmo com o impacto que esse produto terá na sua saúde, não está tão preocupado assim com o preço, mas sim com os outros aspectos que compõem o produto e os principais objetivos destas pessoas. Aqui, pessoal, como eu mencionei para vocês, não existe uma regra nesse mapeamento, mas a dica é identificar diferentes grupos de clientes e identificar as suas motivações. Vamos então juntos fazer uma análise do consumo de pães. Então, primeira linha, pessoal, relacionado às motivações, às experiências de compras ou necessidades fisiológicas. O que essas pessoas procuram? Então, pessoas que geralmente possuem hábitos convencionais, digamos que em sua grande maioria, não é uma regra, mas em sua grande maioria, eles estão focados justamente nas suas necessidades fisiológicas para saciar a fome, principalmente. Porque são pessoas que têm hábitos convencionais, não estão nem preocupadas tanto com a forma como esse pão é feito, não estão tão preocupadas com o impacto que este produto pode causar e trazer para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então, são pessoas que estão preocupadas com a saciedade da fome, necessidades fisiológicas. Agora, pessoal, pessoas com hábitos saudáveis já são pessoas que estão buscando uma experiência, ou seja, a experiência em que sentido? De consumir o pão, que é um produto muito gostoso, porém que pode, né, então, se for um produto fabricado de forma convencional, pode ser um produto que atrapalhe na sua saúde, atrapalhe na sua forma física, prejudique a sua dieta. Então, pessoas que têm hábitos saudáveis e querem consumir um pão, eles vão buscar, né, hoje os pães low carb, pães que, né, têm baixas calorias, que não impactam tanto na questão, né, do colesterol, enfim, que não prejudique de forma alguma a sua saúde e muito pelo contrário, lhes auxilie a manter um porte físico mais atlético, por exemplo. Diferente de um outro grupo, pessoal, um grupo de pessoas com restrições alimentares. Aqui a gente traz os intolerantes à lactose, os intolerantes a glúten, enfim, são pessoas que, né, não podem consumir determinados tipos de alimento. Então, quando eles vão comprar este pão, eles também estão mais focados nas suas necessidades fisiológicas, em não consumir algo que lhes atrapalhe ou que lhes faça mal. Observem que pessoas com restrições alimentares vão buscar algo focado nas suas necessidades fisiológicas, evitando que esse produto lhe faça mal. Já pessoas com os hábitos convencionais vão também comprar um produto focado para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, porém não terão tanta preocupação em relação à forma como esse produto é produzido. Vamos seguir aqui então. Na segunda linha, a gente tem a outra motivação, a motivação relacionada à qualidade e à quantidade. Então, pessoas com hábitos convencionais, muitas vezes estão mais preocupados com a quantidade, né? Então, comprar mais por um preço menor, até mesmo para ter por vários dias aquele produto, por exemplo. Então, são pessoas que geralmente, reforço, não é uma regra, mas a gente está aqui, né, tratando do que geralmente acontece. Então, geralmente, são pessoas que estão focadas na quantidade que é possível comprar deste produto. Diferente das pessoas com hábitos saudáveis, que estão mais focadas na qualidade. Por exemplo, ao invés de uma farinha branca, da farinha de trigo, busca uma farinha integral, uma farinha de aveia, uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoas. Então, é uma farinha, insumos diferenciados. E aí, automaticamente, a gente já pressupõe
que o preço deste produto também acaba sendo diferente do produto produzido convencionalmente, com os insumos mais convencionais que a gente tem no mercado. E também nós temos ali as pessoas com restrições alimentares. Essas pessoas também estão mais preocupadas com a qualidade do produto, não necessariamente com a quantidade, porque os intolerantes à lactose ou os celíacos, que são os intolerantes a glúten, eles têm que estar sempre extremamente preocupados com o processo produtivo. Como que esse produto está sendo produzido? Quais são os ingredientes? Como é o ambiente, né? Até o ambiente para as pessoas que têm restrições alimentares, até o ambiente, a contaminação cruzada que a gente chama, até o ambiente é um aspecto que ele precisa avaliar. Será que essa empresa possui um ambiente adequado para produzir produtos direcionados para pessoas com restrições alimentares? Então, são informações extremamente importantes e que nos auxiliam a visualizar, a desenvolver. Observem que até mesmo a forma do nosso processo produtivo. Será que é um processo onde eu preciso ter cuidados minuciosos ou é um processo onde eu consigo produzir ele sem grandes restrições ou limitações? Indo então para a nossa terceira motivação, a sensibilidade ao preço. Observem o seguinte: pessoas com hábitos convencionais que buscam produtos para satisfazer as suas necessidades fisiológicas sem grandes exigências, que estão buscando quantidade ao invés de qualidade, consequentemente, eles querem preço baixo. Ou seja, né? Quanto menor o valor do produto, mais eu consigo comprar, mais pães eu consigo levar para casa. Diferente de pessoas, pessoal, que buscam, que têm hábitos saudáveis. Geralmente, também não é uma regra, geralmente pessoas com hábitos saudáveis, elas não estão tão preocupadas com o preço que elas vão pagar pelo produto, porque elas têm consciência, clareza que muitas vezes, na maioria das vezes, produtos saudáveis, eles têm um processo produtivo diferente, eles são compostos por matérias-primas diferentes, e isso acaba encarecendo aquele produto. Então, o preço ele se torna irrelevante. Não que ele seja algo 100% desconsiderado. Não quer dizer que só por eu trabalhar com este público mais saudável, eu posso colocar o preço nas alturas. Não. Né? É muito bom, é sempre importante nós usarmos do bom senso, mas entender que o preço não é a motivação mais relevante para quem tem hábitos saudáveis e da mesma forma que acontece para quem tem restrições alimentares. Se nós formos no mercado e irmos até as gôndolas, as prateleiras, com produtos saudáveis, ou e até mesmo com produtos para restrições alimentares, nós vamos ver que os preços são diferentes, porque envolve todo um processo produtivo mais detalhado e minucioso, como nós mencionamos anteriormente. Então, o preço não é algo que está entre a motivação dessas pessoas. E por fim, os objetivos principais. O que essas pessoas elas estão buscando? Qual é o objetivo, a real motivação que as leva a consumir esse produto? Então, geralmente, pessoas com hábitos convencionais, digamos que o seu objetivo pode ser economizar. Eu justamente quero economizar para poder investir em outras coisas. Porém, pessoas com hábitos saudáveis, quando a gente está falando de pães, principalmente, são pessoas que estão, né, que têm objetivos estéticos. Além da saúde, principalmente são pessoas que estão preocupadas com a sua estética. E, por fim, pessoas com restrições alimentares, indiscutivelmente, são pessoas que estão sempre 100% preocupadas com a sua saúde. Porque não existe, né, gente, nada pior do que comer algo e ficar ruim, né? Comer algo que nos faça mal. Então, isso, quando a gente fala de mapa de posicionamento, pessoal, nós estamos falando exatamente desse esquema que eu coloquei aqui para vocês, e é extremamente importante, pessoal, que vocês parem um momento e reflitam. Quem são os diferentes grupos de pessoas que consomem o seu produto e quais são as motivações dessas pessoas? Se vocês observarem, ao definir este mapa de posicionamento, nós acabamos de falar principalmente sobre processo produtivo, a forma de produção desses produtos, nós acabamos de falar sobre também o preço,
não só o preço que o cliente vai pagar, mas qual será o preço da minha produção, o quanto que eu precisarei gastar, investir para colocar aquele produto no mercado. E, consequentemente, eu também já acabei de definir qual vai ser, né, a minha margem de lucro, o quanto que eu vou conseguir ganhar ao vender este produto. Então, por isso que é muito importante nós avaliarmos quem são as pessoas às quais eu quero vender e quais são as suas motivações para comprar este produto. E a partir daí, pessoal, eu já consigo definir. Marcelo, olha, eu gostaria realmente, considerando a minha estrutura, o meu processo produtivo, os meus equipamentos, eu quero vender para pessoas que têm hábitos convencionais. Por justamente, às vezes, julgar que é mais fácil, é o processo que eu domino, é o processo de fabricação que eu domino. Ou vocês podem falar, não, Marcelo, realmente observei que aqui no meu bairro existem muitas pessoas vendendo já produtos alimentares para a população que tem hábitos convencionais. Então eu vou focar a minha linha de produção para pessoas com hábitos mais saudáveis. Então, vou focar porque eu vejo que no meu município, na minha região, a questão estética é algo muito forte. Nós temos um grande número de pessoas que praticam atividades físicas. Se esse realmente for um público que está localizado na sua região, é um ótimo investimento de mercado, uma ótima oportunidade de mercado. Agora, vocês podem chegar à seguinte conclusão: Marcelo, já tem muitas pessoas atendendo um público com hábitos convencionais, já temos muitos empresários atendendo pessoas com hábitos saudáveis, porém tu trouxe um ponto que eu nunca tinha prestado atenção: produtos para pessoas com restrições alimentares, pessoas que são intolerantes à lactose, pessoas que são celíacas, que não podem consumir glúten, diabéticos, hipertensos. Então, são pessoas que precisam que o seu produto alimentar seja produzido de uma forma mais detalhada, mais minuciosa. Então, a gente consegue entender que sim, será este público. E aí eu tenho que justamente readequar todo o meu processo produtivo. Então, mapeamento do posicionamento de mercado vem para nos trazer esta clareza de quem será, para quem será que eu vou vender. E não quer dizer, pessoal, que ao optar por vender para pessoas com restrições alimentares, eu não acabe vendendo também para quem tem hábitos convencionais ou hábitos saudáveis e vice-versa. Se eu opto por vender produtos com hábitos para pessoas com hábitos convencionais, não quer dizer que em algum dia alguma pessoa que tenha restrição alimentar não vai consumir o meu produto. Até porque hoje já existe também uma série de medicamentos que possibilitam que essas pessoas com restrições alimentares possam, não com frequência, mas esporadicamente, né, se colocar a consumir um produto que muitas vezes lhe pode trazer algum mal, certo? Então, é muito importante pensar neste posicionamento de mercado. Aí, pessoal, a gente se questiona, mas Marcelo, por que fazer tudo isso? Por que eu preciso parar e refletir sobre essas necessidades? Acredito que vocês estão se preocupando, né? Mas, Marcelo, eu não tenho tempo para fazer isso. Meu Deus, eu não consigo parar um minuto sequer. Eu sou responsável por todo o processo produtivo. Aí é o que eu lhe reforço. Se você quer ter o seu esforço cada vez lhe rendendo mais, cada vez lhe trazendo mais frutos, ver que aquela sua ação, poxa, que bacana, aquilo que eu passei o meu final de semana inteiro, a minha noite inteira planejando, está rendendo os resultados, os frutos que eu desejo. Se você quer ter a sua eficácia, quer garantir a eficácia do seu processo produtivo, você precisa parar um minutinho do seu dia para fazer esse planejamento. Pessoal, não é algo que vocês vão fazer todo dia, todo mês. Não. É sempre necessário, só é necessário e sempre necessário também fazer esse mapa do posicionamento que nós acabamos de ver aqui, quando vocês vão lançar um produto novo, quando vocês vão reformular o cardápio de vocês, quando vocês vão mudar o portfólio de produtos que vocês vendem nas lojas de vocês, quando vocês vão reformular o portfólio de serviços que vocês oferecem. Então, é um momento, pessoal, que acontece uma vez por ano,
uma vez a cada trimestre, uma vez a cada semestre, somente quando a gente vai fazer uma mudança na nossa forma de atuação. Então, fazendo isso, digamos, que ao definir que no meu ano de 2022, ou vamos pensar num período menor de tempo, no meu primeiro semestre eu vou trabalhar com este público. Basta eu fazer isso, pessoal, uma vez no semestre. Depois eu só vou avaliando se realmente está valendo a pena trabalhar com este público. Então, não é algo que vocês vão precisar fazer diariamente. Uma vez dentro de um período de tempo e depois vocês vão acompanhando. E ao acompanhar os resultados, aí sim vocês vão conseguir sentir a real necessidade de refazer o mapeamento de vocês ou então justamente dar continuidade a essas ações. Dando sequência aqui, pessoal. Porque então agora, entendi, Marcel, bacana, entendi por que eu preciso fazer um mapa do meu posicionamento. Quais são as vantagens que vocês terão diante do mapa do posicionamento? A primeira vantagem, pessoal, é o reforço da competitividade. Ao fazer o mapa do posicionamento, vocês estarão cada vez mais competitivos. Lembra lá no começo que a gente falou do diferencial? O que diferencia a empresa de vocês e que está relacionado às necessidades dos clientes de vocês? Esse diferencial, pessoal, não vai fazer só com que, não vai fazer apenas com que os clientes relembrem com frequência da empresa de vocês. Esse diferencial vai trazer competitividade a vocês, vai trazer com que vocês estejam, vai fazer com que vocês estejam à frente dos seus concorrentes. Então, é reforçar a sua competitividade, é mostrar para o cliente que independente dos inúmeros concorrentes que você tem ao seu lado, a sua empresa, ela é a melhor. A sua empresa é a ideal para atender às necessidades deste público. Então, é reforçar a sua competitividade, é reforçar o porquê que você está presente neste mercado e porquê que é a sua empresa que faz a diferença para a vida de cada um, certo? Segunda, pessoal, vantagem, direcionamento de estratégias. Pessoal, não existe nada mais frustrante, como eu mencionei há pouco, do que passar horas e horas definindo ações, definindo estratégias, pensando, analisando, e no final não alcançarmos o resultado que a gente deseja. Então, o posicionamento de mercado, fazer o mapa do seu posicionamento, ele vai lhe auxiliar a direcionar de forma mais precisa e correta quais são as suas estratégias, de que forma que você deve agir, qual é o caminho que você deve seguir para conseguir vender mais, para conseguir prospectar cada vez mais um número maior de clientes. E assim você vai ter a resultados cada vez maiores e esforço, pessoal, cada vez menor, porque vocês estão com uma estratégia certeira. Vocês já têm definido qual é o alvo de vocês, qual é o público que vocês querem atingir. E aí, pessoal, qualquer estratégia que vocês façam, quando vocês têm o direcionamento correto e o caminho correto a ser seguido, qualquer ação que vocês façam dará resultado, desde que esta ação esteja alinhada com os seus diferenciais e alinhada com o público que você deseja atingir. Então, ele traz direcionamento para todas as ações da sua empresa. Pensa naquela ação promocional que você quer fazer agora, aproveitando a próxima data comemorativa. Nas datas comemorativas, a gente consegue, pessoal, vender para qualquer público. Porém, foque o seu planejamento, o seu posicionamento diante dessa data comemorativa para atingir o seu público específico. Vocês vão ver que quando vocês delimitam, mas Marcelo, você está falando para eu delimitar o meu grupo de clientes, mas eu vou delimitar as minhas vendas. Muito pelo contrário, vocês vão observar que quanto mais direcionado para um potencial cliente, para um grupo de clientes, mais vocês vão começar a vender. Por quê? Vocês vão começar a atingir pessoas que antes vocês nem sabiam que tinham este hábito, que buscavam por este tipo de serviço que agora vocês estão vendendo
focado e direcionado para uma faixa da população. Então, extremamente importante fazer esse direcionamento. Depois, pessoal, óbvio, né? Comunicação dos valores da marca. Quando a gente define uma linha de diálogo, quando a gente define um público para conversar, de certa forma, quando a gente está definindo o nosso público-alvo, eu estou definindo com quem que eu quero conversar, quem eu quero atingir com as minhas ações. E aí, pessoal, a gente consegue definir uma comunicação muito mais fluida. E assim também eu consigo conversar com o meu potencial cliente por meio dos meus valores. Quais são os valores que a minha empresa possui, aquelas premissas que eu considero essenciais para desenvolver o meu negócio. E aí, pessoal, eu vou conseguir prospectar justamente pessoas por meio da minha comunicação, vou prospectar pessoas que são condizentes e que compartilham com os meus valores. E, pessoal, não existe nada mais fácil do que vender para quem compartilha dos mesmos valores que a sua empresa. Compartilha dos mesmos valores da sua empresa. Por quê? Porque as pessoas elas conseguem se identificar de uma forma com o teu negócio que elas não questionam, elas deixam de questionar se o seu produto é bom ou não, porque elas tiveram uma identificação com aqueles valores, e aí você vai conseguir facilitar até mesmo o seu processo de vendas. A sua estratégia para vender mais, se for direcionada para pessoas que têm os mesmos valores que os seus, você consegue de forma mais fácil convencer essa pessoa de que esse é o momento correto para ela consumir o seu produto. Mas, Marcelo, como assim valores? O que você está querendo dizer com isso? Lembra mais uma vez do nosso mapa do posicionamento dos pães? Quais são os valores de uma pessoa que tem hábitos saudáveis? Quais são os valores de uma pessoa que tem restrições alimentares? Quais são os valores de uma pessoa que tem hábitos convencionais de alimentação? O que essa pessoa valoriza? O que ela gosta de visualizar nos outros, o que ela gosta para si. Então, pensa nos valores do seu negócio e como que você pode justamente trabalhar esses valores para captar um número cada vez maior de pessoas. Fidelização de clientes. Essa é a quarta vantagem do posicionamento de mercado. Por quê? Está intimamente relacionado aos valores. Quando os nossos clientes compartilham os mesmos valores que a minha empresa possui, esse cliente ele se torna um cliente fiel, onde ele sempre que ele precisar, ele vai retornar a compra, vai retornar para comprar na nossa empresa. Então essa fidelização, ela vem justamente como consequência deste posicionamento que a gente faz, considerando os nossos diferenciais e as necessidades do cliente, das estratégias que a gente faz para se comunicar com esse público, de quais são os valores que a gente comunica para esse público e, por fim, a gente acaba estabelecendo, pessoal, uma eterna ligação com o cliente, porque a nossa comunicação vai estar sempre sendo direcionada para ele e assim a gente consegue, então, fidelizar cada vez mais um maior número de clientes. Então, pessoal, são vantagens extremamente importantes para o seu negócio, certo? Dando sequência aqui, então, gente, como definir seu posicionamento de mercado, né? Fica ali, meu Deus, Marcelo, e agora como que eu faço para colocar tudo isso em prática? Como que eu faço para conseguir garantir que eu irei ter essas vantagens que tu acabou de trazer aqui, acabou de apresentar para nós? Eu vou trazer para vocês agora, pessoal, 5 dicas para definir o seu posicionamento de mercado. Então, a gente vai entrar agora no momento onde a gente vai deixar claro o que eu preciso fazer inicialmente para descobrir qual é o meu posicionamento ideal. O que eu preciso fazer para me posicionar de forma correta e como que eu vou conseguir depois, na sequência, então, desenvolver estratégias, um canal de comunicação e fidelizar os meus clientes. Primeira dica, pessoal. Então, 5 dicas. Primeira dela, fazer, pessoal, uma pesquisa de mercado e da concorrência. Identificar, pessoal, quais são as carências do mercado.
O que o seu futuro cliente mais deseja e não encontra? Quais são as oportunidades do seu mercado? O que ainda não é vendido ou o que ainda não é vendido de forma correta? O que os clientes mais sentem falta? Que eles buscam, mas não encontram dentro do seu contexto empresarial. Então, pessoal, primeira coisa é pesquisar como está o mercado hoje. Quais são as carências que estão diante de nós. Após isso, pessoal, a gente precisa realizar uma análise interna. Ok, entendi quais são as demandas, as necessidades e as oportunidades de mercado. Como que eu estou diante desses aspectos? O que eu faço de melhor? Será o que eu realmente faço de melhor? Está condizente com as oportunidades, com as necessidades de mercado? Primeira análise que a gente tem que fazer. E o que dentre as oportunidades de mercado que eu identifiquei, dentre as necessidades de mercado que eu identifiquei, o que eu consigo fazer de melhor? Onde eu consigo me desenvolver para efetivamente ter um diferencial competitivo? A seguinte questão, pessoal, não basta apenas eu analisar os meus pontos fortes, né? Eu preciso também analisar as minhas falhas, analisar aquilo que eu preciso melhorar. Então, eu vou analisar, sim, os meus pontos fortes, mas também, pessoal, eu preciso analisar o que eu preciso desenvolver. Opa, para atingir essa necessidade de mercado, esta oportunidade de mercado, eu tenho esse diferencial. Opa, eu consigo me estruturar para garantir este diferencial. Mas eu também preciso melhorar alguns aspectos. Então é isso que a gente precisa também analisar. O que eu posso fazer para melhorar a minha estrutura interna? Então é muito importante sempre pensar nos seus pontos fortes, no que você faz de melhor, mas também analisar aquilo que precisa ser melhorado, quais são as suas falhas e que podem impactar para a manutenção do seu diferencial competitivo, certo? Continuando ainda na dica 1. Depois, pessoal, que eu fiz a minha análise interna, aí eu também direciono, né, os meus olhos, a minha análise para os meus clientes, para os meus concorrentes, perdão, identificando o que eles fazem de melhor, da mesma forma que eu fiz comigo, identifico o que eu tenho de melhor e identifico quais são os meus pontos fracos. Ou seja, como que os meus concorrentes estão posicionados? O que eles estão fazendo de melhor? Até mesmo para eu me inspirar, para eu me basear e ver, opa, eles estão vendendo este produto de uma forma muito melhor, muito mais efetiva do que eu. O que eu posso fazer para mudar isso? Lembra do mapa do posicionamento? Isso não se aplica somente aos seus clientes. Depois que você definiu lá os clientes, definiu as motivações, realoque os seus concorrentes dentro daquele próprio mapa. Qual concorrente seu está vendendo para produto para pessoas que buscam qualidade e não quantidade? E quem está vendendo para quem busca quantidade e não qualidade? Quem está vendendo para pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades fisiológicas? Quem está vendendo para pessoas que buscam aspectos de saúde, aspectos físicos? Ou seja, aquele mapa também vai lhes auxiliar para vocês identificarem como que os seus concorrentes estão se posicionando. E aí, pessoal, vocês vão ver que aquela caixa preta ela vai se abrir. A caixa preta do mercado ela vai se abrir diante de vocês, porque vocês vão ter clareza sobre o porquê que muitas vezes o teu concorrente ele vende e tem um resultado estratosférico, porque vocês vão observar que às vezes ele está vendendo tanto assim porque ele está sozinho, atendendo especificamente o nicho de mercado, enquanto você e seus concorrentes estão se debatendo para vender para um público só. Então, é muito importante para vocês ter clareza sobre quem são os seus potenciais clientes, para quem eles efetivamente estão vendendo, e aí vocês conseguem até mesmo analisar com quem eu tenho força, contra quem, contra qual empresa eu tenho força para brigar diretamente neste mercado.
E aí, pessoal, a gente retorna para a análise interna mais uma vez e analisa os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Seguindo, qual o seu core business? Feito isso, feita a primeira etapa, analisou internamente a sua empresa, analisou seus concorrentes, relacionou o que vocês duas fazem de igual, o que ambas fazem de diferente. Agora, pessoal, é hora da gente olhar mais uma vez para si e pensar, qual é o meu core business? Mas aí vocês perguntam, Marcelo, o que é core business? Meu Deus, nunca escutei falar em core business. Core business, pessoal, é a atividade principal da sua empresa. É aquilo que você faz de melhor. Identifique o seu produto ou o seu serviço principal. Vamos voltar para a padaria? Padaria. A gente vai numa padaria, a gente encontra só pães na padaria? Não, né? O pão, ou os pães, se for uma variedade de pães, é o produto principal da padaria. Mas, além de pães, esses estabelecimentos vendem cafés, vendem salgados diversos, doces diversos, bebidas diversas. Muitas têm produtos diversos de mercearia. Então, pessoal, eu tenho que definir qual é o meu produto, mas também eu vou ter, obviamente, complementares, produtos ou serviços complementares que vão fazer aumentar o meu ticket médio. Mas por que que é importante eu definir qual é o meu core business? Porque lembra lá na primeira slide que eu trouxe para vocês, como que vocês querem ser lembrados pelos seus clientes? Qual é a percepção que vocês querem dos clientes? Se eu tenho uma padaria, eu quero que as pessoas lembrem do meu negócio da seguinte forma: nossa, a padaria do Marcelo tem o melhor pão da cidade. Mas vai lá comprar o pão também, porque lá tu vai encontrar geleias artesanais, chimias. A gente vai encontrar até café que acabou aqui em casa. A gente vai lá comprar pão e a gente já compra café, já compra geleia. Tem uns docinhos maravilhosos também. Mas a pessoa lembra do nosso negócio por causa do pão. Então, quando a pessoa vai comprar o pão, ela também vai levar outras coisas. Então, só que eu quero ser lembrado pelo pão que eu vendo e não somente pela geleia, pelas bebidas, pelos outros alimentos que eu vendo. Mas o que eu quero que seja reforçado na mentalidade, na cabeça do meu cliente, é sim o pão que eu estou vendendo, certo? E aí, óbvio que eu não posso deixar, Marcelo, por favor, vender pão. Não, por favor, não, não, não. Porque nós precisamos ter produtos e serviços complementares ao nosso core business. No caso dos pães, e é muito raro alguém ir comprar pão e voltar só com pão para casa. A gente sempre olha um pãozinho de queijo, a gente sempre pega uma cuca, um bolinho, um pedaço de torta, um croissant. A gente sempre pega uma bala que seja. É muito raro a gente só ir e comprar pão. Porque a gente olha para os lados e fala, meu Deus, está faltando leite em casa, vou pegar um leite. Nossa, tem um iogurte aqui, está faltando também. Tem uma bolachinha aqui, vou pegar uma bolachinha para o café da tarde, ou para o café da manhã, para o café do dia seguinte. Então a gente também tem que pensar nos produtos complementares. Mas nunca esqueça, o seu core business, no caso da padaria, são os pães. Então você precisa dedicar a maior parte do seu tempo para fortalecer o seu core business, para fortalecer o seu produto ou o seu serviço principal. Então está sempre buscando novas alternativas, novas formas de melhorar o processo produtivo dos meus pães, por exemplo, e como reposicioná-los de uma forma mais interessante no mercado. Mas eu nunca vou focar só 100% nisso. Mas é muito importante estar com a maior parte do meu tempo direcionado para eles e o restante do tempo, aí, pessoal, eu vou também, né, dedicar para atender fornecedor para trazer produtos complementares. Mas o foco das minhas estratégias, o foco das minhas energias será para os pães ou para o produto principal do seu negócio. Eu falo isso, pessoal, eu gosto de usar esse exemplo porque eu tinha uma cafeteria. Eu, antes de ser, né, de voltar a ser consultor empresarial e professor de graduação e pós-graduação na área de administração,
eu tinha uma cafeteria em Porto Alegre, quando eu residia em Porto Alegre. Atualmente eu resido aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então, em Porto Alegre, eu tinha uma cafeteria. E na cafeteria, pessoal, o meu core business eram bolos da vovó. Então, os bolos da vovó, que são aqueles bolos tradicionais, cenoura, laranja, chocolate, fubá, baunilha, eram o meu carro-chefe. E, pessoal, eram o que as pessoas mais amavam. Eles iam lá para o meu estabelecimento para tomar um café, para comer salgado, comer outros tipos de doce, mas os bolos da vovó eram meu core business. Por quê? Aí vem uma análise. Eram produtos que não eram vendidos naquela região, eram produtos que me davam uma alta margem de lucro, ou seja, o meu processo produtivo era muito barato, por envolver insumos de baixo custo e justamente por eu conseguir cobrar um valor mais elevado. Para vocês terem uma ideia, para produzir um bolo grande, um bolo da vovó que serve de 5 a 8, 10 pessoas, eu gastava aproximadamente R$ 4,50. Este mesmo bolo eu vendia ele de 20 a 25 reais, se tivesse cobertura. Então, olhem o quanto eu conseguia colocar em cima deste produto. E esse produto, justamente, era o meu core business. Era o que eu mais me preocupava, era onde eu mais dedicava atenção, era onde eu mais dedicava as minhas estratégias, era o que eu mais divulgava para os meus clientes. Quando eles iam na minha cafeteria, eles observavam que eu tinha muito mais do que simplesmente só o bolo da vovó. Eu tinha tortas doces recheadas, outros tipos de docinhos, eu tinha salgados diversos, bebidas diversas do ramo de cafeteria. Porém, meu core business era bolos da vovó. Então, por isso que é muito importante, porque as pessoas, eles iam comprar um bolo, eles sempre acabavam levando um alfajor, levando um chocolate quente, levando uma torrada, levando um pastel assado. Eles sempre levavam alguma coisa, um pão de queijo para os filhos, um brigadeiro para os filhos. Então, eu sempre complementava. A pessoa ia lá para gastar R$ 20, ela gastava 30, R$ 40 ou 20, 25, 27, 28, qualquer um, R$ 2 a mais, é R$ 2 a mais. Eu estou aumentando o ticket médio do meu cliente. Então, por isso que é muito importante eu definir o meu core business. O que mais, qual é o produto que eu mais vou dar importância, e o core business é o que vai te ajudar a te diferenciar. Lembra que a gente sempre volta para a diferenciação. O meu core business era o que não tinha, o que não era ainda ofertado naquela região onde eu tinha a minha cafeteria. Então, foi assim que eu defini o meu core business. E vocês podem definir também, identificando o produto ou serviço que ainda não é ofertado na sua região, ou até mesmo pelo produto ou serviço que lhe dá maior lucratividade, ou seja, onde vocês têm um processo produtivo, mas vocês conseguem principalmente cobrar em cima daquele serviço, daquele produto que vocês estão vendendo. Então, existem diversas maneiras de se definir o seu core business, certo? Terceira estratégia, pessoal, criar um mapa de posicionamento do seu negócio. Então, a gente retorna e esta é uma etapa extremamente importante. Então, trouxe aqui para vocês aquele mesmo mapa que nós trabalhamos lá anteriormente. Então, neste caso, digamos que eu foque com pessoas com restrições alimentares. Na minha cafeteria, trago esse exemplo novamente, justamente por entender que grande parte dos meus clientes tinham intolerância à lactose, eu justamente, pessoal, fazia todos os meus bolos da vovó sem leite, justamente para atender essa faixa da população. Então, no meu negócio, eu trabalhava principalmente com pessoas com hábitos convencionais. Então, pessoas com hábitos convencionais. Porém, para o meu core business, para o meu produto principal, eu consegui também atender às necessidades fisiológicas de pessoas com restrições alimentares, em específico para pessoas com restrições à lactose, porque eu consegui tirar do meu processo produtivo o leite. Então, eu usava outros insumos que substituíam o leite para produzir o meu bolo. Óbvio que, se essa pessoa queria um bolo com cobertura, eu já não conseguia atendê-la. Eu falava, olha, não tenho leite condensado ou creme de leite sem lactose. Ou o creme de leite eu até tinha, porém o chocolate que eu usava era chocolate ao leite, ou chocolate meio amargo em barra, que tem leite. Então, entenda que é muito importante
a gente tomar esse cuidado também. Então, aqueles que eram intolerantes à lactose, eles compravam o bolo sem cobertura. E aqueles que não tinham restrições nenhuma, compravam o bolo com muita cobertura de chocolate. E se eles pediam, Marcelo, quanto mais cobertura, melhor. E óbvio que dentro do possível eu caprichava na cobertura, até mesmo para eu não ter um impacto financeiro. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso também. E se o cliente queria ainda mais cobertura, eu falava para ele, tudo bem, só que eu vou precisar lhe cobrar 2 vezes a cobertura. Posso? Definir ali um preçozinho da cobertura extra e ele falava, Marcelo, coloca a cobertura extra. Aí a gente capricha na cobertura. Então, pessoal, fazer esse mapa do posicionamento, certo? É muito importante. E eu digo para vocês, quando eu abri o meu negócio, eu abri minha cafeteria final de 2015, foi quando eu abri a minha cafeteria. E eu, por ser uma pessoa que tem hábitos saudáveis, apesar de amar a parte da confeitaria, eu sou uma pessoa que tem hábitos saudáveis no meu dia a dia. Então, quando eu abri a cafeteria, eu abri uma cafeteria pensando em pessoas com hábitos saudáveis. Mas, pessoal, na minha primeira semana, eu já percebi que aquelas não eram as necessidades do meu cliente. Na minha primeira semana de trabalho, eu percebi que as pessoas eram pessoas com hábitos convencionais. Que podia ser segunda-feira e elas gostariam de comer um bolo de cenoura com muita cobertura de chocolate. Que elas gostariam de comer um bolo de laranja com muita cobertura de chocolate. Gostariam de tomar um chocolate quente com muito chantilly em plena segunda-feira. Coisas que não faziam parte dos meus hábitos. Eu deixo para desfrutar destes momentos no final de semana. Então, justamente eu entendi, opa, essas não são as necessidades do meu cliente. Então, eu vou vender produtos que estejam relacionados às necessidades efetivas dos meus clientes. Por isso, pessoal, que o mapa do posicionamento é muito importante. Se eu tivesse focado apenas e resistido em ofertar apenas produtos saudáveis, o meu negócio não tinha dado certo. Então, isso que é muito importante da gente entender. E aí vem relação, pessoal, com a dica 4. Tenha atenção ao comportamento do seu consumidor. Pessoal, é muito importante a gente estudar o comportamento do nosso consumidor. E escutar o comportamento do meu consumidor. Escutar o que o meu consumidor deseja, quais são as suas reais vontades, as suas reais necessidades. Quando eu fiz, pessoal, o planejamento para abrir o meu negócio, eu fiz uma pesquisa de mercado para entender as necessidades daquelas pessoas. E muitos, pessoal, muitos me disseram que sim, gostariam de produtos mais saudáveis. Uma linha de pastéis integrais, uma linha de bolos mais saudáveis. Muitos trouxeram essa demanda. Porém, pessoal, na prática, no dia a dia, em uma semana, eu observei que o número de pessoas que buscavam produtos saudáveis era muito pequeno e não me daria retorno financeiro para manter o meu negócio. Então, eu tive que, na primeira semana, já reformular as minhas estratégias, voltar para o meu mapa do posicionamento e falar, opa, estou vendo que é nesta coluna de pessoas com hábitos convencionais que eu vou conseguir me destacar. Então, isso que é muito importante. E, ou seja, né, observar todos os feedbacks que os clientes trazem, os retornos, né? O que é o feedback? Justamente aquela devolutiva, que se o cliente gostou, se o cliente não gostou, se aquele produto satisfez a sua necessidade. Então, pessoal, é extremamente importante ficar atento a todos esses dados, todas essas possíveis pistas que o cliente dá para vocês. E ao passo que ele vai nos dando esse retorno, a gente consegue redefinir cada vez melhor o nosso posicionamento e atualizar e reformular o mapa do nosso posicionamento. Isso vale também, pessoal, para as redes sociais, pelos atendimentos via telefone, para qualquer tipo de atendimento, até mesmo virtual. É muito importante tentar buscar e questionar o nosso cliente sobre o que ele está desejando ou sobre o que ele achou do nosso produto, certo? E por fim, pessoal, para terminarmos, a nossa última dica: fortalecer seu posicionamento com ações de marketing. O marketing, pessoal, ele é indispensável para que o posicionamento do seu negócio seja percebido pelos clientes. Mas aqui tem uma observação muito importante. O marketing não salva o negócio.
O marketing, ele fortalece o bom negócio. O marketing, repito, o marketing, ele não vai salvar o seu negócio. O marketing, ele vai fortalecer um bom negócio, ou seja, ele vai fortalecer uma estratégia bem desenvolvida. Se vocês conseguirem mapear quem é o seu cliente, mapear o seu contexto de mercado, identificar por meio deste mapeamento dos clientes e do contexto qual é a melhor posição que vocês vão adotar para trabalhar neste mercado, aí que vem o marketing, porque ele vai fortalecer essa ação assertiva, esse acerto que vocês tiveram em relação ao mercado. E ele é indispensável para vocês conseguirem justamente levar esta informação, levar este posicionamento correto até os clientes de vocês. Muita gente fala, Marcelo, eu estou gastando milhões, milhões, muito dinheiro em marketing e não tenho resultado. Será que essa pessoa está comunicando para as pessoas corretas? Será que essa pessoa conseguiu definir o seu posicionamento correto? E quando a gente pergunta para esta pessoa que já investiu muito em marketing e não teve retorno, quando a gente pergunta quem é o seu público-alvo? Qual é as características específicas do seu cliente? Lá do mapa do posicionamento que a gente acabou de fazer. Se a gente pergunta para esse empresário que está frustrado com o marketing, quais são as características do cliente? A grande maioria, pessoal, não, Marcelo, eu vendo para todo mundo. Esse é o maior erro. Nenhuma empresa vende para todo mundo. Se nós formos analisar, analisem as grandes empresas de sucesso do mercado. Quais são as características dos seus clientes? Cada uma delas vende para um público específico. Então, o marketing, ele vai melhorar, ele vai proporcionar visibilidade ao negócio que foi bem planejado. Então, ele vai sim melhorar os resultados de um negócio que já conseguiu definir corretamente o seu posicionamento. E todas as ações estratégicas, pessoal, elas devem estar completamente alinhadas, então, com os seus diferenciais e segmentação definida. Conseguido encontrar isso, pessoal, toda ação de marketing vai lhe trazer o resultado que você precisa. Certo, gente? Pessoal, então, hoje encerramos o nosso primeiro tópico do Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial. O nosso próximo tópico será sobre ferramentas para diagnóstico estratégico. Então, a gente vai aprofundar o que nós já comentamos aqui no comecinho sobre análise interna e análise externa. Foi um grande prazer, deixa eu finalizar aqui o meu stop share. Foi um grande prazer, pessoal, acompanhá-los neste primeiro momento. Vamos nos ver em breve novamente. Agradecemos, pessoal, imensamente a sua atenção e lhe convidamos também para assistir às lives que ocorrem nas quintas-feiras, sempre às 19 horas, sobre compras públicas. Então, a AMP Metropolitana lhe convida também para mais este momento riquíssimo de compartilhamento. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção e espero revê-los em breve novamente. Tchau, tchau.